Olá pessoal, Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Estamos demorando a postar vídeos, estávamos em viagem missionária, na verdade, ali uma viagem cultural, que é no nosso estado aqui, mais precisamente ali na cidade de Cabrobó, a 600 quilômetros do Recife. Mostramos ali um pouco, verdade, num vídeo anterior, a igreja, do Senhor Jesus, como também a casa pastoral, trazendo um pouco aos irmãos, daquela realidade, aonde, se Deus em Cristo permitir, nós iremos, pastorear ali a igreja do Senhor Jesus, e os irmãos que não assistiram, assistam o nosso vídeo, Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos dê aquela força para que o canal cresça, e compartilhe os nossos vídeos para que ele tenha o poder de alcançar muitas vidas, através da verdade bíblica, através da palavra de Deus. Compartilhe, divulgue, para que muitos sejam alcançados, sejam missionários na palavra de Deus por meio das redes sociais, enviando, compartilhando a palavra de Deus. Pois bem, amados, nós havíamos prometido, não é verdade, a vocês, nós estamos nestes dias nos debruçando na palavra do Senhor Jesus, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Estamos trazendo algumas séries, versículos de 1 a 4, depois de 5 a 6, a 7, digo. E prometemos falar, sobre a grande tribulação, um pouco, não tudo, porque o assunto, como vocês sabem, é muito vasto, é muita coisa, é muito conteúdo. Então nós vamos fazer 2 vídeos, este e o que posteriormente nós iremos fazer, se Deus permitir. Então, eu quero convidar a vocês, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações da palavra de Deus, como também deixa aquele gostei para que o YouTube entenda que você está gostando dos conteúdos, do material que a gente aqui está postando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Ok, pessoal? Pois bem. Amados, nós sabemos que assim como a segunda vinda de Cristo, que é dividida em 2 fases, que é aquela invisível, onde nenhum olho verá, que é denominado de várias formas, Isso é denominado como arrebatamento, é denominado como, assim como os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. É denominado como um raio que se mostra no Oriente, que se põe ao Ocidente. Então há diversos termos ao qual esta primeira fase da vinda de Cristo é denominado. Como também haverá a sua segunda fase, aonde todo olho o verá, que está em 24:35 do Evangelho de Mateus, todo olho verá naquele grande dia. E Atos 1, 6 a 10, não é verdade? Onde os discípulos ficam observando, Jesus sendo levado aos céus por aquela nuvem, e seres angelicais se apresentam diante dele e diz: varões galileus, por que estás olhando para cima? Aí ele diz: este Jesus que estás vendo subir, ele também irá descer.
e este acontecimento foi no Monte das Oliveiras. E esta segunda fase da vida de Cristo será no Monte das Oliveiras. Ele descerá. E Jesus, ele mudará a geografia na sua vinda, não é, ali de Jerusalém. Haverá uma mudança na geografia ali em Jerusalém, porque ocorrerá um terremoto. E o Monte das Oliveiras se fenderá no meio. Então, a geografia será mudada. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Como também a grande tribulação. A grande tribulação não é uma fase só. A grande tribulação, não é, ela será dividida em duas fases, não é? Então, a grande tribulação, como a vinda de Cristo, ela tem seus termos relacionados. Ela é chamada de angústia de Jacó, a grande ira de Deus. Ela é chamada de tentação, o dia da tentação que é de vir sobre toda a terra, que está em Apocalipse 3 e 10. Como também será chamado o dia de ira, não é? Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5 e 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. E esta ira, tudo é relacionado a este período, não é, que irá cair, será uma nova era, será a era do anticristo, não é, será a era da trindade satânica, não é, de Satanás. Pois bem, amados, então a primeira fase, não é, da primeira vinda, da grande tribulação, retificando, será chamado, né, período da falsa paz, não é, será aquele período em que o anticristo, o agente de Satanás, ele fará coisas tremendas, será um grande representante, não é, de Satanás aqui. E nós vamos falar dele. Não é? Ele vai enganar a muitos. Não é? Até Jesus ele fala em 24 de Mateus, se possível for, até os escolhidos. E esses escolhidos não é a igreja, viu, meus irmãos? Porque a igreja não estará aqui na terra neste período. A igreja estará gozando na eternidade, não é, a boda de Cristo, não é, que é o tempo de 7 anos. A igreja vai estar no céu e aqui ocorrerá simultaneamente a grande tribulação, ok? Pois bem, pessoal, as duas fases, né, da grande tribulação, muitos citam, né, 1260 dias, não é, que dá 3 anos e meio, ou 42 meses, então será 42 meses, ou 1260 dias de falsa paz, ou 42 meses e 1260 dias da grande tribulação em si, ao qual Jesus ele cita em 24, 21 de Mateus, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Daí dá para nós entendermos, né, a palavra de Jesus, que diante, né, dos acontecimentos que ocorreu no mundo, não é equiparado à grande tribulação. Quer dizer, não existe um paralelo, não existe um episódio na história da humanidade que possamos equiparar a este período, não é, de ira que será derramado sobre toda a terra. Ok, pessoal? E hoje nós queremos falar, não é, um pouco sobre, não é, esta vinda, não é, do anticristo, não é, que Paulo usa a palavra vinda também, e que o seu termo grego é parousia, ou parousia, conforme os irmãos queiram aqui, não é, traduzir, que nós vamos falar tudo aqui para os irmãos ficarem cientes e compreenderem, né, a palavra de Deus. Então, amados, quando Paulo ele fala, não é, de vinda, não é, do anticristo, Paulo ele usa, não é, o substantivo, não é, grego, que é parousia, não é verdade? O substantivo grego parousia, que tem sido usado geralmente, né, para se referir, né, ao advento de Cristo, que pelo o uso, não é, de tanto Paulo usar esse termo, acabou se tornando um termo técnico. Então parousia, não é, de tanto ser usado, acabou, não é, sendo, né, usado como termo técnico, né, para esta segunda fase, né, da vinda de Cristo. Então Paulo, né, ao usar, né, o termo, né, termos como revelação, que ele usa na sua segunda epístola, no capítulo 2, Paulo usa o termo revelação, que o termo revelação no grego, não é, apocalipto,
não é? E também usa o termo vinda, que é parousia. Então, nestas passagens, pessoal, parece ser um paralelo ou uma imitação, né, da parousia de Cristo. Um teólogo, né, por nome de Bruce, diz que talvez Paulo, não é, esteja, não é, se esforçando para retratar o anticristo como o Messias de Satanás. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Então, se for como Bruce está dizendo, não é, a referência, não é, do apóstolo Paulo às incríveis obras, né, que Satanás capacitará essa pessoa. Quando eu digo pessoa, essa pessoa, quando eu falo a pessoa do anticristo. Eu falo do agente, não é, do maligno que irá, não é, fazer a sua obra aqui após o arrebatamento da igreja. Então, Satanás, ele capacitará essa pessoa a fazer milagres, sinais e prodígios entre as gentes, né? Então, amados, o anticristo, ele será eficiente ao persuadir muitos a que o sigam e o adorem, porque esse será o objetivo dele, persuadir. Será uma pessoa persuasiva em palavras, e sem contar os milagres, o poder, não é, que Satanás dará a ele para ele fazer tais milagres, tais sinais e tais obras. E com o poder da persuasão, muitos irá segui-lo e também irá adorá-lo. A chave, meus irmãos, para a persuasão que Satanás ele dará é a capacidade que ele, não é, Satanás, ele dará, não é, para que o anticristo realize milagres, e através destes milagres que ele efetuará, que ele realizará, muitos serão que atraídos por esses milagres, não é, essas manifestações sobrenaturais, diferente do que Jesus ele diz. Jesus não fala, os sinais seguirão aos que creem, mas só que com o anticristo é diferente. As pessoas seguirão a ele, não é? Os sinais que ele irá fazer, sinais, manifestações de milagres, manifestação de poder de forma natural, que Paulo ele denomina, não é, estes sinais, estas manifestações, não é? Paulo chama de engano. São milagres enganosos, são manifestações enganosas, que no grego é chamada de pseudo, que literalmente significa falso. Ok, pessoal? Então, esses milagres são fraudes, não por serem enganados ou enganosos ou falsos. Não. As escrituras, a palavra de Deus, ela nos revela, meus irmãos, ela dá indicação de que são genuinamente sobrenaturais os sinais que o anticristo ele irá fazer. Então não será mágica, não é? Que o mágico ele tem o seu segredo de como fazer aquela mágica. Os sinais, as manifestações que o anticristo ele há de realizar, não é, por obra de Satanás, pelo poder de Satanás, né, são sinais e milagres. Eles não serão fraudes, serão sinais milagrosos, genuínos e sobrenaturais. Você pode ver essa referência, Mateus 24, onde Jesus alerta que, se possível, enganarão até os escolhidos, que eu falei aqui, que esses escolhidos não é a igreja, que esses eleitos aí não é a igreja, porque a igreja não mais estará aqui neste período. A igreja estará na eternidade, naquela reunião com ele, gozando os 7 anos de bodas ali na terra, ok? Aí eu vou deixar vocês a referência Mateus 24, não é? Apocalipse capítulo 13, versículo 12 a 14, e também Apocalipse capítulo 19, versículo 20, aonde vocês verão, não é, que
que esses milagres que são realizados pelo anticristo são fraudes, não por serem, não é, enganados ou falsos, porque as escrituras falam que serão, não é, milagres genuínos, e esses milagres são sobrenaturais, não serão como um passe de mágica, serão milagres sobrenaturais que as pessoas verão, não é, e serão enganadas por esses falsos sinais, pensando que, não é, o anticristo ele seja o representante ao qual eles estão aqui esperar. Ok, pessoal? Então, são fraudes por não serem, pessoal, sinais, né, do verdadeiro agente divino. Quem é esse agente divino? O Messias. A quem Israel está a esperar, irmãos? A quem estes sinais serão revelados que o anticristo fará? Não é? Será para Israel, porque Israel será o epicentro dos acontecimentos, deste acontecimento, não é verdade? Então, são fraudes, porque estes eventos, estes sinais, não é, sobrenaturais, não provêm do verdadeiro agente, né, divino, que é o Messias. São falsas, né, reivindicações de divindade, que o anticristo ele usurpará para si. O que é usurpação? Usurpação são direitos e prerrogativas, pessoal, de uma determinada pessoa. Então, o anticristo ele fará isto, ele irá usurpar, não é, direitos e prerrogativas que a Cristo pertencem, porque Israel eles esperam, né, um Messias que os ajudem no seu lado político, social, não é verdade? Para que eles sejam um povo livre. Então o anticristo dará isto a ele. E pelo poder da persuasão, eles serão enganados e aceitarão. Não é verdade? Ok, pessoal? Estão me entendendo, né? Então Paulo, ele relata, não é, no versículo 10 da segunda epístola aos Tessalonicenses, onde nós lemos, que muitas pessoas serão que? Enganadas, não é? Então, o intento maligno de Satanás, representado pela frase com todo engano da justiça, é mascarado pela aparência, né, de maravilhas que ele realizará. Então, em virtude, não é, de sua admiração por estes sinais, muitos se entregarão, muitos se deixarão se levar por aquela impressão que ele causará, que ele trará, não é verdade? E entregarão ao anticristo a liderança, não é, daquele que realizou tais milagres, né, de procedência maligna, porque os sinais que o anticristo ele realizará não será de procedência divina, será de procedência maligna, até porque então a tríade que se manifestará após o arrebatamento da igreja é a tríade satânica, porque é como a gente explica aqui. O que significa o dia de Cristo? Dia de Cristo, tempo de 7 anos, que a igreja estará no céu. Aí fala, simultaneamente ocorrerá o quê? A grande tribulação, aonde a tríade satânica se manifestará. E nós vimos aqui no vídeo anterior, no versículo 6, onde Paulo diz, porém há um que o detém agora, não é? E esse que o detém é o Espírito Santo, não é, que está com a igreja. Este ainda detém a manifestação da tríade satânica, do império do mal, né, se revelar aqui. Ok, pessoal? Pois bem, então a palavra, né, de Paulo, né, aqui é notória, pois refere-se, né, àqueles que serão enganados, como os que parece que, como diz o versículo 10, né, do capítulo 2, que Paulo diz assim, ó, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, não é, e prodígios de justiça,
e com todo engano, não é, da justiça para os que parecem. Então, a palavra de Paulo aqui é notória, né? Pois ela se refere àqueles que serão enganados, como os que parecem, no versículo 10. Em outras palavras, na verdade, o que Paulo, né, quer dizer é que aqueles que são iludidos estão simplesmente, né, sendo conduzidos pela vereda que escolheram. Não é? Ninguém será forçado nesse dia, pessoal, a segui-lo, não é verdade? Mas já haverá um tempo que será forçado. Não é? Quando o anticristo implantar o seu sistema, vai ser forçado sim a segui-lo e adorá-lo. Mas por enquanto, o anticristo ele quer manter a falsa aparência dele, para depois, né, quando ele querer assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, que esse é o objetivo dele, por isso ele ser um agente pessoal de Satanás. Porque qual era o objetivo de Satanás, de Lúcifer? Querer assentar no trono de Deus, parecer ser Deus. E Deus não deixa, Deus não permite repartir a sua glória à sua criatura. E o baniu, não é verdade? Está escrito no livro de Ezequiel. Então, a mesma coisa será o agente da mentira, o iníquo, a qual Paulo ele revela, na verdade, no seu livro, que a palavra revelar é apocalipto, não é verdade? Que este é mesmo que revelação. Então, Paulo ele não se preocupa em trazer, na verdade, pessoal, um título a esta pessoa. Como João, ele dá o título de anticristo, não é verdade? Uma pessoa que procede antes de Cristo. Mas Paulo, ele chama, não é, este personagem de iníquo, homem da injustiça. Ok, pessoal? Então, esses escolherão, na verdade, serem levados, desculpe, pessoal, pela vereda da mentira. Eles escolherão, né, a vereda da desobediência. Quando Jesus, pessoal, fala dos falsos cristos operando milagres, Jesus diz que a intenção desses falsos cristos é enganar. Não é verdade? Está escrito Mateus 24, 24. Qual é o objetivo deles? Enganar. Se possível for, até quem? Os escolhidos. Não é verdade? Os escolhidos. Então, Paulo, ele não está, meus irmãos, preocupado, não é? Paulo não está, né, discutindo no seu texto se os escolhidos de Deus poderão ser enganados, né, naquele tempo. De forma nenhuma. Não é? Ao invés, o apóstolo São Paulo, não é, ele enfatiza, né, que todos aqueles que são enganados e que se enveredam pelo caminho da destruição, né, fazem-no por sua própria vontade, por serem, né, pessoas de livre arbítrio, de livre escolha, de querer fazer o que determina a sua consciência. Porque somos seres livres. Deus nos criou seres com consciência. Nós temos os atributos. Nós temos intelecto, nós temos sensibilidade e nós temos volição. Volição é a habilidade para escolher. Então nós não somos nenhum autômato. Nós não somos nenhum robô. Não é verdade? Deus não criou a sua obra-prima, que somos nós, né, a coroa da sua glória, como seres irracionais. De forma nenhuma. Ele criou com essa habilidade, não é? Que é a habilidade para escolher nestes atributos, né, da personalidade humana. Então Paulo diz isso, né? Que as pessoas, eles escolhem e se enveredam pelo caminho, né, da destruição e fazem-no por sua própria vontade, né? Já haviam, né, escolhido, estas pessoas já haviam escolhido rejeitar a verdade de Deus. E é como Jesus diz, na verdade, em João capítulo 3, versículo, né, de número 19,
que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é verdade? Pode ser, né? Por se recusarem, né, a servir a Deus, ele, no caso, Cristo, enviará, na verdade não, a operação do erro, conforme Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Para quê? Para que, né, creiam, né, na mentira. A operação do erro é para quê? É para que eles creiam, porque eles vão acreditar que permitirá, né, eles aceitarão através do milagre que aquele falso Cristo, não é, ele fará. Então eles permitirá que isto aconteça, não é? A mentira. Depois vocês lêem Romanos 1:25, não é? Então a palavra mentira, meus irmãos, nas escrituras é do grego pseudos, não é? É a mesma que Paulo usa, não é? No versículo 9 da sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, onde esta denota, né, a poderosa, mas porém fraudulenta obra do mal. Assim, a mentira, na verdade, a mentira que muitos, né, aceitarão como verdade, né, dirá que o anticristo é o digno, né, de sujeição e lealdade. Isto será visto, amados, né, será visto, né, como Messias, né, ele será visto como Messias naquele grande dia. Ok, pessoal? Pois bem, pessoal. O anticristo, ele realizará muitas coisas, né, e os milagres, os sinais e as maravilhas que ele efetuará pelo poder de Satanás convencerá, né, muita gente a enveredar por este caminho, né, da mentira, e ele permitirá coisas que hoje, né, não são permitidas, que Israel luta para obter e não conseguirá. Mas quando ele implantar o ministério da injustiça, não é, no decorrer dos dias, não é, deste período da falsa paz, desses 1260 dias ou 42 meses, o anticristo beneficiará muito a Israel. Para quê? Para se cumprir as escrituras e para, não é, fazer aquilo que está escrito, o propósito dele, que é deixar que ele construa, não é, o templo de Deus, para querer o quê? Assentar no lugar de Deus como se for a Deus, né? Quando Israel perceber o que está acontecendo, não é? E na cilada que caiu, aí eles não permitirá. Aí é quando Daniel ele escreve, né? E ele quebrará, né, o concerto por um tempo, né, e metade de um tempo, né? A gente vai ver tudo isto aqui no próximo vídeo, ok, pessoal? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, né? Que esta palavra, né, de Deus, vocês possam entender um pouco sobre o que acontecerá no período da falsa paz. No próximo vídeo nós vamos explicar mais algumas coisas, pessoal, ok? Deus abençoe vocês, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De nos dar aquela força, fazer o canal crescer, de compartilhar, né, o canal, para que esta mensagem chegue também a outros, para que outros possam entender, né, a palavra de Deus, né? E assim venham, né, como Paulo fala no capítulo 4, versículo número 18 da sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que devemos consolar uns aos outros com esta palavra, porque é certo, meus irmãos, Cristo ele está prestes a vir buscar a sua amada, a sua noiva, e nós iremos, como Paulo ele fala, né, aos irmãos em Tessalônica, nós iremos nos reunir com ele nos ares. Os mortos que já venceram ressuscitarão, em seguida nós, os que ficarmos vivos. É como Paulo fala no versículo 50 de 1 Coríntios, capítulo 15, né? Que carne e sangue, né, isto é um complemento que Paulo faz na doutrina da ressurreição. Depois nós falaremos aqui, né? É um complemento quando Paulo ele fala de assuntos que já são ditos no Antigo Testamento.
né, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A corrupção não herdará a incorrupção. Para isso, terá que haver uma transformação. Se nós morrermos, nós morreremos com a esperança de que Cristo irá ressuscitar a sua igreja, que aguarda, não é, a sua vinda, o toque da trombeta ao qual Paulo revela aos irmãos em Tessalônica. E depois, se participar do arrebatamento, este corpo corruptível, que se corrompe a todo momento, será transformado, passará por uma metamorfose. Então, o que é mortal se revestirá. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Ok, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.